Boa noite a todos. Aqui estamos no Lar de Frei Beto para darmos continuidade na gravação dos nossos estudos, para que possamos, dentro do nosso entendimento, na continuidade, a nós, aqui trabalhadores da doutrina espírita cristã, do Lar Frei Beto de Cristo. E hoje eu trouxe para a continuação dos nossos estudos, do curso básico da doutrina espírita cristã, a lei divina ou natural, contida na terceira parte do Livro dos Espíritos, aonde temos dentro da própria condição uma das leis, as leis morais. Lei divina ou natural. Para a doutrina espírita, porém, a lei divina, mas natural, é a lei de Deus. É a única necessária à felicidade do homem. Isso consta no Livro dos Espíritos, questão 614. Por natural, entende-se a lei que se funda no direito natural, comum a todos os homens, não por cultura ou convenção. É a lei propriamente do Deus da criação divina. Por natural, entende-se a lei deduzida também da natureza humana, do ser que segue toda a criação fundada no próprio Deus e sobre a luz natural da razão, da nossa própria consciência. A lei de Deus, ela é imutável, ela é eterna, como o próprio Deus, Não há modificação, tudo é feito na condição natural do ser criador. Estabelece-se uma identidade de natureza entre Deus e as suas leis, que são colocadas de forma imutáveis, diretas a nós, como seus filhos, para que possamos, dentro da nossa evolução, buscar o nosso aprimoramento moral. Efetivamente, Deus é a origem, é o Criador, É a origem da nossa permanência, da nossa vida. É manifestação de si mesmo nas próprias leis que não muda, permanece inalteráveis. Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar as suas leis, as leis criadas pela própria condição que regem a condição humana, as leis materiais. Mas as leis de Deus, como dito, imutável, ela não se transforma. Assim, nós que buscamos transformar as nossas leis criadas pela própria condição humana para que possamos adequá-la às leis de Deus, que são imperfeitas as leis materiais, mas as de Deus totalmente perfeitas e corretas. Livro dos Espíritos, questão 616. Nós vimos aqui, nesse estudo, temos como base filosófica o próprio livro, a primeira obra da codificação, onde temos todo o embasamento para o nosso entendimento, de como nos tornarmos melhores, mais conscientes, a nos melhorarmos. A lei de Deus é perfeita e imutável, pois Ele é a própria perfeição. Deus, Ele na sua condição de grandiosidade, Ele é perfeito. E as leis humanas, ao contrário, são mutáveis. Elas são sempre transformadas. Temporárias, variam de cultura para cultura, de acordo com o entendimento do seu povo, das condições que regem a própria condição da humanidade. São reflexo da realidade relativa ao homem que ainda está distante da perfeição. Ela impera de acordo com a condição do entendimento de cada civilização ao longo do tempo. Nós, na própria condução e na busca da evolução, procuramos melhorarmos. Assim, o que nos rege a perfeição através do entendimento. E cabe a cada um de nós nos colocarmos nessa busca de aperfeiçoamento moral, a nossa evolução. Divisão da lei natural. A ordem e a harmonia do universo revelam uma força inteligente. Atribuí-las ao acaso seria um contrassenso. Ela é direcionada e tem uma razão de ser, pois o acaso não produz efeitos inteligentes. Dessa forma, a harmonia que regula o universo material e o universo moral se finda nas leis
que Deus estabeleceu por toda a eternidade. Também outra passagem do Livro dos Espíritos, na questão 616. As leis de Deus revelam-se ainda no plano físico e no plano moral. Aí nós temos dentro das duas divisões, leis físicas. Regula o movimento e as relações da matéria bruta. Seu estudo pertence ao domínio da ciência. Aí nós temos as leis morais. Concerne especialmente o homem e a sua relação com Deus. É a própria condição espiritual e com os seus semelhantes. Compreende as regras da vida, do corpo e da vida da própria alma, do ser espiritual. Livro dos Espíritos, questão 617A. Todos os fenômenos da natureza são governados pelas leis divinas, visto que Deus é o autor de todas elas, pois a Deus tudo concerne dentro da perfeita condição e a perfeição. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda a prática das leis divinas. Aí nós temos, pela própria passagem do Evangelho, conhece-se o homem de bem pelas suas próprias obras. E assim nós seguimos as leis divinas. Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta. São as leis físicas, cujo pertence ao domínio da ciência. As outras dizem respeito especialmente ao homem em si mesmo e às suas relações com Deus como seus semelhantes. Abrange todas as regras da vida, do corpo, quanto da própria alma, que são as leis morais. Assim, nós temos, dentro dessa primeira parte do nosso estudo, a lei natural, que são divididas em 10 partes, a qual daremos continuidade nos estudos, que serão feitos através de outras aulas. Lei da adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, de destruição, de sociedade, de progresso, de igualdade, de liberdade e, por fim, a lei da justiça, amor e caridade. São as leis morais. Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés, que pode abranger todas as circunstâncias da vida, que é o essencial para que possamos ser regidos por essa condição. A última lei é a mais importante. É por ela que o homem pode avançar mais na vida espiritual, buscando a sua evolução, porque ela resume todas as outras leis. Livro dos Espíritos, questão 648. Conhecimento da lei natural. Deus proporcionou a todos os homens os meios de conhecerem a sua lei. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem, de acordo com o seu entendimento. Os que melhor a compreendem são os homens de bem e os que desejam pesquisá-la. Na busca da instrução, da sua evolução, do conhecer-te a ti mesmo. Livro dos Espíritos, questão 619. Para conhecer a lei divina, importa uma certa elevação de sentimentos na sua doação, na maturidade interior do seu crescimento, e na busca do desenvolvimento intelectual, na compreensão, que implica se identificar com ela. Leis divinas são reveladas gradualmente aos homens por espíritos esclarecidos, a fim para que nós possamos desenvolver e clarear a nossa condição do entendimento. Em todos os tempos, houve homens que receberam essa missão. São espíritos superiores, encarnados, com o objetivo de fazer a humanidade progredir. Temos aqui, justamente, dentro dessa primeira parte dos estudos, o quanto é importante nos conhecermos, o quanto é importante o amar-vos, o instruir-vos, para que possamos trazer a própria condição do nosso ser espiritual. Agradeço a todos, justamente para que possamos, nesse estudo, darmos seguimento numa continuidade das leis naturais. Muito obrigado. Puxa.